minha oitava escolha. Olá pessoal, tudo bem? Novamente, aqui é a Aline e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 séries que eu considero, na minha humilde opinião, como uma das melhores séries atuais e de todos os tempos da TV americana, eu acho, ou TV brasileira, depende, né, do contexto. Enfim, segue o número 10. O número 10 se chama How I Met Your Mother. Se você não conhece, por favor assista. É uma série que ela é relativamente longa a nível de temporadas, mas curta a nível de episódios. São episódios na média de 25 a 30 minutos e conta a história de Ted. O longo caminho que Ted fez para encontrar a mulher por qual ele se casou, a mãe dos filhos dele. Ele faz uma retrospectiva, né, da vida dele, com base nas conquistas amorosas, até encontrar a esposa depois de 9 temporadas. Enfim, essa é How I Met Your Mother. Eu coloquei número 10 porque é uma história bem bacana, tem bastante plot twist, mas é bem interessante, apesar das críticas em relação à série ter se alongado por muito tempo e acabou se tornando repetitiva. Minha nona escolha vai para Big Bang Theory, que é uma série que ela tenta tratar sobre o cotidiano de ser nerd. Sim, antigamente nerd não era aquele motivo para se fazer uma série. Hoje em dia, não, praticamente há esse afã, essa fervosidade de ser nerd, de gostar de cultura geek. Então, Big Bang Theory traz exatamente tudo isso e mais um pouco. As referências são gigantescas, desde Game of Thrones, Flash, as séries da CW, Star Trek e tudo mais, inclusive com participações dos atores que fizeram esses filmes de referência, né? Então é uma série muito boa que peca do mesmo modo que How I Met Your Mother, que é necessariamente a questão de ser bastante longa. Ela está indo para a 10ª temporada e a gente não consegue entender para onde a série está querendo ir, prosseguir, sendo que grande parte dos arcos já foram fechados. Então, essa vai para minha nona posição, né? E vamos continuar. A 8ª posição ela vai para Once Upon a Time. Sim, é uma série muito boa que também está se alongando bastante, mas tem bastante conteúdo. Se você for pegar o plot da história, que é necessariamente, imagina a situação onde absolutamente todos os personagens de filmes Disney, de histórias de princesas, convivessem junto como se estivessem numa vida real, andando entre nós. Esse é o plot de Once Upon a Time. É um plot bem interessante, né? Ele acaba tendo bastante possibilidades de crescimento da série, de muitos personagens, e é isso. Eu acho que a série é muito boa. Eu me apaixonei pela história que eles tiveram de inserção da questão da Elsa, da Anna, de Frozen. Eu acho que a série ela tem muito que crescer. No entanto, em alguns aspectos ela engasga exatamente porque os vilões às vezes são sempre os mesmos, né? E acaba esgotando essa questão de ir, voltar, volta a ser bonzinho, volta a ser malzinho. Então isso é um pouquinho um ponto negativo, mas a série ela traz uma vantagem muito boa, que é o que acontece depois. A gente sempre se questiona nessas histórias de as histórias de princesas. A gente sempre se questiona nas histórias de princesa o que acontece depois dos Felizes para Sempre. Então, Once Upon a Time traz essas coisas. É bem legal mesmo. Eu gosto bastante. Vamos para a próxima.
posição, que eu acredito que seja a sétima, é Hannibal. Infelizmente é uma série que ela é bastante curta e talvez seja por isso que eu coloque nessa posição, porque ela foi necessariamente cancelada. Isso é bem triste, porque a série ela rendia bastante, era uma série muito boa, mas eu entendo às vezes por que a série ela foi cancelada, porque provavelmente a fotografia ela é muito bem feita, os aspectos da história são muito bem feitos e isso deve ter gastado bastante do orçamento em comparativo com os views, né, a questão dos telespectadores da série. Então eu acho que foi um dos grandes motivos da série não ter rendido tanto, né. A série ela é muito interessante, ela pega a história de Hugh Grant, que eu acredito que seja a história do segundo Silêncio dos Inocentes, né, e é uma história cativante, porque você pega uma pessoa que ela é perturbada, mas que tem um controle muito bem de análise de criminologística, né, de análise de cenas de crime, e você coloca numa situação onde o próprio psicopata ele se encontra perto de você. A série ela é muito boa. Ela te prende, a cada episódio você fica se perguntando quando ele vai conseguir pegar o Hannibal, mas infelizmente ela foi cancelada. Eu ainda não vi a terceira temporada, eu fiquei com um certo saudosismo para não assistir tão rápido a terceira temporada, mas vou assistir e qualquer coisa eu faço um review da série em si. Beleza? Minha sexta posição vai para queridinhas dos nerds da cultura geek, que é Lost. Infelizmente Lost terminou muito mal. Basicamente pelas perguntas que não foram respondidas, né? Mas, no entanto, entretanto, todavia, Lost é uma série que foi um marco na TV aberta e na TV paga. Muitas pessoas ficavam no interesse de buscar e de entender o que era do urso polar, o que era da fumaça. Eles estavam vivos realmente na época da ilha, eles não estavam. Tudo isso era um questionamento e praticamente todos ficaram esperando o fim da série para saber se essas perguntas eram respondidas, né? Infelizmente algumas não foram respondidas e o final para muitos foram frustrante. Mas eu coloco essa série como memorável a nível de histórias de séries na TV, tanto aberta quanto paga. E a quinta posição vai para Grey's Anatomy. Sim, eu sou mulherzinha e sim, eu gosto dessas séries onde a mulher fica sofrendo do amor e fica sofrendo de as pessoas doentes e tendo que salvar fulano de tal, esses dramalhão. Eu gosto do dramalhão. O único problema de Grey's Anatomy é que ela não consegue mais se sustentar. Ela tá praticamente na 12ª temporada e ela não tem pra onde ir. É uma série que começou muito bem, com muita história, com muito núcleos de personagens interessantes, onde você pegava o excluído, o canalha, a mocinha, e você trabalhava em cima deles e era muito bom. Mas quando o Shonda Rhimes começou a matar todo mundo, ficou meio impossível começar a continuar a gostar da série, né? Então, assim, é um grande problema. Grey's Anatomy é uma série que eu era muito apaixonada exatamente pelo dramalhão. Eram os meus momentos de mulherzinha que gostava de sofrer. No entanto, a série, eu ainda assisto a série, eu sou completamente apaixonada pelo estilo de roteiro da Shonda Rhimes, né? Apesar dela matar todos os personagens que eu gosto, poderia casar bastante com George R. Martin, né? Mas tudo bem, a gente continua. A série, ela é interessante, eu recomendo para quem quer assistir, não conhece, assista até a 4ª temporada, são as melhores temporadas de Grey's Anatomy. A minha 4ª posição ela é praticamente unânime. Todo mundo gosta de Breaking Bad.
e trata a história de Walter White, que ao descobrir um câncer terminal, opta por despirocar, meu amigo. O bicho despiroca total, ele começa a fazer drogas, ele começa a matar, ele vira o pica da galáxia, né? Então assim, é uma história bem interessante, a gente consegue se ver nas situações que o Walter White ele se coloca, né? A gente consegue ver o quanto a pessoa fica em um breaking point, né? Um ponto de ruptura, quando você sabe que sua vida está realmente muito ruim e você vê as opções muito mais fáceis. Ele acaba se envolvendo com tráfico, com drogas, cozinhando. O cara é um baita de um químico e você vai vendo o quanto as pessoas à volta dele vão sendo tragadas por essa situação de vida. Então é uma série muito boa, você realmente se emociona em muitos aspectos, não a nível de emoção, de chorar, de sofrer, mas a nível de você se ver naquelas situações, né? É uma série muito boa, recomendo fortemente para todos. Minha terceira posição é de uma série que infelizmente já acabou. Ela foi muito longa e acabou sofrendo muito com essa questão de ter sido muito longa, que é House. House ela teve quase, acho que foram 8 temporadas e infelizmente ela caiu em uma confusão durante a série, porque você viu personagens muito grandes saindo da série porque não estava mais se sustentando estar nela, né? A série ela pegou um rumo completamente diferente. Se você não os conhece, assim, pula essa parte do vídeo, porque o House ele acaba sendo preso por causa de posse de drogas, por causa de atuar com drogas, então por consequência você vai vendo a deteriorização do personagem, que é um personagem extremamente afiado e inteligente. Então as primeiras 4, 5 temporadas de House foram excelentes, eu recomendo para quem não conhece que assista. É muito boa, ele é um anti-herói muito interessante de ser trabalhado em cima, né? Então recomendo, assista House, é muito legal. Minha segunda posição, né, minha medalha de prata vai para Walking Dead. Walking Dead é uma série que trata necessariamente sobre um apocalipse zumbi. Não tem muito o que falar sobre isso. Eu recomendo Walking Dead por 2 motivos. Porque quem conhece os quadrinhos sabe que o Walking Dead ele vai em um rumo diferente em alguns aspectos. Ele tenta seguir, obviamente, a mesma cronologia dos quadrinhos, mas segue um núcleo aparteado. E isso é bastante interessante, porque você vê de 2 maneiras diferentes. E, obviamente, a questão dos quadrinhos ela é muito interessante, porque você lê o quadrinho e você fica se questionando se a série vai seguir o mesmo ritmo. Os quadrinhos eles são muito bons. O Robert Kirkman, ele manda muito bem nos quadrinhos de The Walking Dead. Então assim, eu não só recomendo a série, mas eu recomendo também a questão dos próprios quadrinhos, né? Pra você se inteirar exatamente da história, que ela às vezes ela mais se aprofunda a nível de quadrinhos do que na série. Tanto é que o governador, que é um dos personagens da série que são odiados, mas que as pessoas sentiram que ele não era tão forte na série, ele é um badass, um filho de uma... nos quadrinhos, o que torna mais divertido assim, você acompanhar os dois. Obviamente, medalha de ouro vai para Game of Thrones, é uma das melhores séries da TV atual, né? É uma febre, né? George R. R. Martin deve estar ganhando muito dinheiro com Game of Thrones, porque se vocês forem ver o quanto se menciona de Game of Thrones, tanto aqui no Brasil como em outros estados, em outros países e tudo mais, então é uma série muito inteligente.
E a sinopse mais verdadeira que eu podia falar é exatamente um bando de filho da puta querendo conquistar o trono de ferro.